Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa Tudo noite. bem, Patrícia? Tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Carla. Carla, o que que você está fazendo aqui? Aproveitando as aulas. Tranquilo, Lucas. Tudo bem com todo mundo? Oi? Esse curso a gente deve ter uma audiência diferente, porque muita gente avisou que vai fazer pelas gravações. Então, tanto que já até combinei com as pessoas de que de tempos em tempos eu vou fazer um encontro para debater, para tirar dúvida, né? Porque tem muita gente que vai fazer pelas gravações, então é um pouco disso. Por isso, muito obrigado pela presença de vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar? Então, vamos lá. Bom, a ideia desse curso, ela, ela passa pela, como base, vamos, peraí, o Wanderson está chegando. Ah, Wanderson, boa noite. Bom, a ideia desse curso é ter como base esse texto do Foucault, né? A Ordem do Discurso, é a palestra de posse do Foucault em final de 1970, de sua cátedra no Collège de France, né? E como a gente vai ver, ela é ela é muito especial dentro, do movimento do pensamento do Foucault, né. Ela se inscreve numa região bastante curiosa, que ela fica ali meio entre o projeto arqueológico e um pouco antes do começo, do projeto genealógico do Foucault. Quer dizer, para quem não conhece muito do pensamento do Foucault, o Foucault ele tem, digamos assim, eh, 2 formas de trabalhar muito marcantes, não que elas sejam antagônicas, mas que são perspectivas diferentes, né. As primeiras obras do Foucault, eh, vindo ali da História da Loucura, até a Arqueologia do Saber, que é um ano antes, desse texto, A Ordem do Discurso, é o que a gente costuma chamar de arqueologia, né, o período arqueológico do Foucault, é onde ele, de alguma forma, está tentando entender a estrutura, eh, a função e a formação dos saberes, né, eh, e a partir, eh, do da obra seguinte dele, que é Vigiar e Punir, de 75, ela inaugura o que ele mesmo vai chamar de projeto genealógico, né, que tem toda uma estrutura de entender as relações de poderes que operam, dentro da cultura. E a ordem do discurso é esse texto, palestra, apresentação que está no meio desse caminho,
né? Eh, e essa interseção ela fica bem clara, porque o Foucault está colocando em pauta o tema que costura toda a obra arqueológica dele, que é o discurso, o enunciado, né. É assim que ele trabalha na História da Loucura, em As Palavras e as Coisas, e no texto mais teórico, a Arqueologia do Saber. Eh, mas, ao mesmo tempo, ele reflete sobre o discurso de uma forma distinta. Ele já está pensando o discurso como um espaço de exercício de poderes, né, como um campo de forças. Isso é muito curioso para a gente pensar, porque isso é muito contraintuitivo, né. Todos nós, estudamos, nos formamos com a ideia de que o discurso é um instrumento de comunicação, né. Então é a forma com que eu consigo me comunicar com aquilo que extrapola a mim mesmo, né. Então toda a questão, da retórica, toda a questão, do bem construir a fala, o discurso, e o Foucault não vai se interessar por isso, né. Ele vai o que ele vai ver no discurso, naquilo que é pronunciado, naquilo que é escrito, naquilo que é dito, como um campo de tensões, né. Essa é a novidade para ele. Então ele pensa o discurso muito menos como um meio para se alcançar algo, mas mais um espaço, eh, de embates. E é um pouco disso que ele vai tratar na ordem do discurso. Então percebam, por um lado, é um elemento que tem a ver com o período arqueológico dele, que é o discurso, mas que ele já olha para o discurso de uma outra forma. Ele já está pensando como que as instituições participam desse discurso, como que a cultura cria, fomenta um certo tipo de discurso e exclui outro, né. Digamos que é a partir desse momento inaugural de tomar o discurso como um espaço de poderes, um espaço de forças, que vai habilitar o conceito tão contemporâneo de lugar de fala, né. Basicamente, o que o Foucault vai defender na veja, o lugar de fala não é um conceito Foucaultiano, mas é um conceito que só pôde surgir pelas contribuições Foucaultianas, né. Ele é o primeiro a apresentar, a olhar para o discurso e dizer: "Gente, o discurso não é um ato comunicativo estrito sensu. Ele não está ali transmitindo unicamente um conteúdo, ele é um campo de batalha". E basicamente, esse campo de batalha a gente poderia resumir na ideia de que não se pode falar qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer jeito. Existe uma liturgia, existe, eh, forças que controlam e administram o que pode ser dito, né. Então essa é a grande novidade e de alguma forma vamos passar esses 4 meses tentando discutir o que é tomar o discurso a partir dessa perspectiva, né. E qual é a vantagem, né, digamos assim, já que nenhum de nós aqui é um especialista em linguística, então é preocupado com uma das formas históricas de reflexão sobre o discurso ou sobre a linguagem. Eu diria que pelo menos temos, hã, 2 horizontes de perspectivas nesse curso, ao menos, né, assim, conforme a gente for fazendo o curso, outras questões podem ingressar no nosso campo de interesse. Mas a princípio o que eu queria trazer para vocês é, se o discurso ele tem um campo de embate,
Então, nesse sentido, compreender a nossa, ah, as a nossa dimensão do discurso é uma forma de compreender a nossa própria cultura, né. Quer dizer, a nossa cultura, ela se expressa, ela acontece, ela participa desse espaço discursivo, né. Então, nesse sentido, quando eu me comunico, por exemplo, com a Patrícia, não sou eu unicamente, Marcelo, que estou me relacionando com a Patrícia. Há todo um jogo de forças permeando esse espaço. Luiz, muito bem-vindo. Boa noite. Essa é a primeira questão. Então, nesse sentido, refletir sobre o discurso a partir dessa proposta do Foucault é uma forma, é uma entrada, é uma perspectiva bastante concreta de reflexão sobre o nosso próprio tempo. Falar do discurso será falar sempre de sua contemporaneidade, né, a contemporaneidade do discurso, né. É muito interessante, porque o Foucault vai chamar a atenção que não existe o discurso em si. O discurso, ele não é isolado. Você não pode apartar o discurso e acreditar que então você possa dar conta dele, né. O discurso, ele tem uma certa, dinâmica que é sempre de algo que transcende a ele mesmo, né. Então, nesse sentido, essa é a primeira perspectiva. O discurso vai nos possibilitar uma reflexão sobre a nossa própria realidade, né, uma entrada muito potente, e bastante complexa, né, a gente vai ver isso, eh, dessa reflexão. Wanderson está perguntando, se nesse jogo de forças teria algo a ver com Nietzsche. Ah, completamente, Wanderson. Eh 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 Foucault, ele está pegando Nietzsche, né, que se anuncia uma das formas de você ler Nietzsche é entender ele como um crítico da cultura, né, como aquele que está, evidenciando as tramas que constituem o seu próprio tempo, né. E executando Nietzsche, né, ou seja, executando o projeto do Nietzsche, né, não há dúvida quanto a isso. Nietzsche vai ser fundamental, e não é à toa que o Foucault vai nomear esse projeto dele de genealógico, né. A gente não pode, em filosofia, não, ninguém usa impunemente a expressão de genealogia sem reclamar uma filiação a Nietzsche, né, a grande obra, do Nietzsche, talvez a mais popular, em seu tempo, a genealogia da moral, né. Como que se constrói na cultura a ideia de moralidade, né, esse é o projeto nietzschiano. E de alguma forma, o Foucault vai expandir isso para pensar a sociedade, para pensar as instituições, né. Ele vai entender então que as coisas não são separadas, mas elas estão sempre imbricadas, elas estão sempre, em operação. E nesse sentido, é a forma mais concreta, real, que uma teoria crítica pode falar, né. Percebam, ele está dizendo que não, você não pode isolar as coisas, então nesse sentido, o Foucault é bastante pouco científico, né, a ideia da ciência moderna de você, delimitar algo, retirá-la do seu fluxo e então, analisá-la, dessecá-la. O Foucault está dizendo isso não é possível, sequer o discurso comporta esse passo. Em compensação, como o discurso ele está sempre operando, ele está sempre se atualizando, ele está sempre, sendo palco dessas tensões, ali a realidade, a vida está acontecendo,
né? Então, certamente há um, um caráter, uma herança nietzschiana profunda. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Por favor, me interrompam. Para quem não me conhece ainda, não só eu não me incomodo, como eu gosto da gente poder conversar. Então, essa é a primeira de duas vertentes que o curso pretende deflagrar, trazer à tona, e então a gente poder discutir, né? O discurso como um objeto por excelência de um diagnóstico do presente, né? A expressão do próprio Foucault, né? Diagnóstico do presente. A tarefa do pensamento é diagnosticar o presente, é entender a dinâmica do presente, é entender os mecanismos de operação do presente. E nesse sentido, o discurso é muito potente, né? É um campo muito privilegiado para isso. Mas há um segundo horizonte, no curso, ah, que eu pretendo também trazer para a gente discutir. É que o discurso, já que ele não é um instrumento inerte, né, ele não é um martelo do qual ele já se constitui como tal, e sua única função é martelar, mas ele é um campo, de contaminações, e de contaminações que transcendem a própria racionalidade humana, né, no sentido, de que a cultura antecede ao humano. Isso é muito curioso da gente perceber, porque pelo menos quando eu falo isso, eu mesmo me surpreendo de estar falando isso. Mas percebam, há algo muito evidente para se dizer isso. A linguagem, ou seja, o meio do discurso, é algo que nos antecede necessariamente, né? Ninguém fala uma língua própria, né? De alguma forma, todos nós praticamos e exercemos uma língua imprópria, né? Uma língua da qual não foi criada por nós, fomos inseridos nela, onde as expressões elas são sempre abstratas, alegóricas, né? Elas sempre comportam múltiplos sentidos, e basta você aprender uma língua que não é sua para você ficar horrorizado com essa capacidade alegórica da língua, né? E eu que não gosto de línguas, eu tenho muita dificuldade com línguas, eu sempre fico pensando que muito pior seria se eu tivesse que aprender adulto o português, né? Porque o português ele tem essa capacidade extremamente rica de não ter regras, das palavras serem ambíguas, delas responderem a contextos muito específicos, e é justamente essa percepção da linguagem tão primitiva, tão evidente, da qual a gente desconsidera na prática, no dia a dia, no cotidiano, é que vai mostrar que o discurso sempre traz algo além do que objetivamente você quer dizer, né. E isso também é uma contribuição muito importante do Foucault para os estudos contemporâneos de linguística, né, no sentido de toda a questão de você entender os preconceitos, as defesas de classe, as incorporações de privilégios na própria linguagem, né. Novamente, ele é devedor de Nietzsche nisso, o Wanderson. Né, o Nietzsche vai mostrar que a expressão pureza, por exemplo, na genealogia da moral, ele vai mostrar que a expressão de pureza ela não tem uma influência, divina, eh, para além, do
digamos assim, do humano, da experiência, da vida. Ele vai mostrar filologicamente como a ideia de pureza, de puro, tem a ver com a prática do senhor nobre grego que lava as suas mãos. Tem a ver com a prática de uma classe superior e, portanto, que impõe um valor aos outros, né? Isso é típico do Nietzsche, né? De mostrar que aquilo que a gente tem como divino, como superior, na verdade é uma construção cultural da própria sociedade, da própria dinâmica humana, né? Então, nesse sentido, o que o Foucault vai mostrar no discurso é que o discurso sempre traz algo além do evidente, além do desejado, além do efetivamente dito, né? E nesse sentido, é, como uma possibilidade de explicitação desse jogo, nada melhor do que a própria ideia da psicanálise, né? Essa ideia de uma fala que diz o consciente, mas que traz junto o inconsciente, que diz o que você quer e aquilo que você nem percebe que quer, né? Então, nesse sentido, esse segundo horizonte do curso, ele vai ter a ver com a possibilidade do discurso como uma explicitação da subjetividade, né? Então, o discurso não só ele expõe, ele apresenta a cultura, o jogo da cultura, mas ele também abre uma possibilidade de uma reflexão para a produção da subjetividade. Quer dizer, nós nos constituímos enquanto indivíduo pela linguagem, né? É pela fala, é pela troca, é por esses jogos discursivos que nós nos entendemos como tais e reconhecemos os outros, né? Então, de alguma forma, a ideia do curso é tanto ter essa dimensão de um diagnóstico da cultura através do discurso, como perceber um impacto do discurso na constituição do sujeito, na produção de uma subjetividade. Faz sentido para vocês? Maravilha. É interessantíssimo, né? Só um Diga, Luiz. comentário. Quer dizer, me interessa, eu perdi o comecinho, peço desculpas, eu tive terminando aqui uma reunião. E assim, o tema me chamou muito a atenção, adorei a abertura, né? Porque o Foucault vivo hoje estaria enlouquecido com essa situação imposta pelas redes, pela métrica, né? É um mundo que está metrificado e é um discurso metrificado. O que era uma sensação, né? Hoje é certo, algoritmos univos, tá certo? É um negócio que deu esse errado, né? Como eu disse. E, Então, e, Luiz, isso que você está trazendo é fundamental. Assim, realmente acho que você tem razão, porque o problema do Foucault, ele não é contra o cálculo em nome de algo espiritual, abstrato, divino. Não. O que ele está querendo dizer é que quando você calcula, você perde a realidade, né? Você impõe um formato que exclui a realidade. O problema dele é que você perde o senso crítico. É curioso, porque a nossa cultura quer dizer o contrário, né? Se você não tem índice, se você não tem métrica, se você não tem números, você não está falando sobre a realidade. E o que o Foucault chamaria atenção é o contrário, né? Dizendo, olha como isso está apagando a realidade, como isso está escurecendo, é, tornando
a luz baixa, né? A impossibilidade de ver as distinções, porque começa a ficar tudo que é agora o risco que a gente está correndo, né? Com esse desejo da singularidade, de uma Total. imortalidade em nome do digital, que é você transformar tudo zero em um. Sendo que a dimensão humana, ela não é nem zero nem um, né? Se a gente fosse responder poeticamente, a dimensão humana é aquilo que acontece entre o zero e um, né? Então, nesse sentido, tudo que é digital ou é aquém ou já é além do humano, né? Você fica. Não, e uma coisa, desculpa fazer Não, por uma, favor. uma réplica, que é assim, na minha cabeça, né, eu fico olhando para essa coisa do discurso pensando na episteme. Então, isso é um negócio que também me chamou a atenção, né? Porque a gente passou agora a questão da episteme, as palavras e as coisas e tal, Uhum, e parece que o Foucault, então, ele muda, né? Assim, ele dá um layer, tá certo? Tem uma coisa a mais que ele coloca, mas na minha cabeça ainda tem muito a ver que essa conformação do discurso, o constrangimento, a métrica, ou qualquer coisa que seja, que no mais é a desqualificação, né, pela quantificação. Então, uhum, sei lá, isso divide o mundo na minha cabeça. Eu que sou um publicitário e trabalho com essas métricas o dia inteiro, com os influencers, né, quem fala o quê, né, como é que... Então, é um negócio que está muito no meu dia a dia técnico, que não tem nada a ver com a filosofia, nada disso. Mas me chama muito a atenção é a questão da episteme, né? Porque é uma arqueologia que agora é genealogia, e mais ou menos isso, né? Desculpa a simplificação, e esse movimento me interessa, e trazer para a discussão para hoje, né? Também de alto interesse assim, da nossa parte. É, Né? Então, te eu agradeço. acho que, Tá? Luiz, você chamou mais duas questões importantes que eu acho que tem a ver com o nosso contexto da discussão agora. Primeiro, de fato, é curioso porque esse movimento do Foucault, ele dá uma sensação ambígua, porque o primeiro impacto parece que ele está mudando, né? Que ele estava dizendo e se preocupando com alguma coisa e de repente ele muda a preocupação e a forma dele abordar. Mas ao mesmo tempo, depois desse impacto inicial, e a gente começa a estudar as novas obras, né, no sentido cronológico, a gente olha e fala assim, mas não é tão estranho assim, né? Quer dizer, o nítido vigiar e punir, que vai estar ali evidente, ele está presente também nas palavras e as coisas, né? A discussão que ele vai ter, por exemplo, na história da loucura, mostrando que não existe uma loucura geral, que cada episteme compreendeu a loucura de certa forma e lidou com ela de uma forma diferente, e só a nomenclatura loucura, que é a mesma, mas que são coisas muito distintas, essa crítica ao universal, ela vai estar presente também na hermenêutica do sujeito, quando ele vai falar da constituição da subjetividade, em que ela não segue um padrão evolutivo, né? Então ele mostra essas duas coisas. Parece que ele está mudando radicalmente de assunto, e em certa medida está, e parece que ele está continuando a falar da mesma coisa, e em certa medida está. A forma com que eu entendo, não estou dizendo que é a correta, mas a forma que eu entendo, até porque o Foucault vira e mexe ele, em entrevistas nas obras dele, não, mas em entrevistas ele faz certas reflexões sobre esse movimento da obra dele, e a sensação que eu tenho é que ele sempre teve o mesmo objetivo. Só que com o tempo e com o trabalho, cada vez ele compreende melhor o objetivo dele e com isso ele alarga mais a área de atuação dele, né? Então ele começa a tratar do enunciado, que é aquilo que é efetivamente pronunciado,
Depois ele começa a dizer: bom, é melhor chamar de discurso do que enunciado, porque o discurso é mais amplo, né? O discurso comporta uma prática, né? Prática discursiva, né? O discurso econômico, ele não é só o que é falado, mas é o que é feito, né? São as posturas. Ah, depois ele vai falar de práticas não discursivas, que é um jeito daquilo que também não é pronunciado, mas que atua. Depois ele vai falar dos dispositivos, depois ele vai falar das instituições. Perceba, ele está o tempo todo alargando, né? Ele está sempre ampliando. E nesse sentido, eu acho que a sensação que a gente tem de que ele está rompendo, que ele está mudando radicalmente, é que o Foucault não tem apego nenhum à própria pesquisa. Ou seja, o que ele fez na História da Loucura, ele nunca renegou, mas ele perde o interesse naquilo. Quer dizer, é quase como se fosse as obras fossem barcos, embarcações que o levasse a um outro continente. Ele nem abomina essas embarcações, mas ele pega outras embarcações para explorar esses novos continentes, né? Então eu acho que tem algo complexo ali, né? Ele é um pensador, um filósofo bastante heterodoxo dos métodos, né? Porque ao mesmo tempo é evidente o rigor dele, né? Você falou das palavras e as coisas, basta ler as palavras e as coisas para ver como ele é metódico, como ele é cuidadoso, como a pesquisa dele é extensa, né? Ele não é, ele mesmo dizia isso, eu não sou um homem de grandes ideias. O meu trabalho é um trabalho de atenção às coisas, não de grandes ideias, né? Não, sei lá, acho que em oposição a ele, o Sartre é o filósofo das grandes ideias, né? O Sartre ele tem muitas ideias provocativas, mas o Sartre chega a ser perdulário com as ideias, né? Ele tem ideias e lança e vai fazer outra coisa. Ele o Foucault não, é aquela coisa que ele passa anos estudando a mesma coisa, entendendo as distinções, produzindo os padrões daquilo. Então tem um rigor muito forte nesse sentido. Mas junto com esse rigor, ele tem a ideia também que eu acho que é muito presente da obra dele, que é a ideia de provocação. Todo o pensamento do Foucault é provocativo. O que que eu estou querendo dizer com isso? O Foucault ele só produz reflexões para evidenciar deslocamento de coisas, né? Então ele faz um livro sobre a história da loucura, que tudo que ele não faz é falar do movimento histórico, né? Então é estranho. Ele vai falar nas palavras e as coisas sobre o surgimento das ciências humanas para dizer que o sujeito só surge depois das ciências humanas. É uma coisa louca isso, né? É, parece contraditório, né? Parece que primeiro você precisa ter um humano para depois desenvolver uma ciência para estudá-lo. O Foucault diz: não, 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 não. Surgiram saberes novos que encontraram um novo objeto de estudo. São as ciências humanas que produzem um humano. Então, assim, eu sei que isso, para quem não leu, parece estranho, mas eu só estou querendo dar um exemplo do que é provocativo. Todo o pensamento do Foucault é isso, né? Agora, a ordem do discurso que a gente vai trabalhar, ele está dizendo que o discurso não é um instrumento de comunicação objetiva de algo, não é um transporte de conteúdo, né? É um campo de batalha. O que é estranhíssimo você imaginar o discurso como um campo de batalha, né? Mas eu acho que talvez a questão assim mais fundamental, porque ela costura essa dimensão do rigor e da provocação, é que todo o pensamento do Foucault é um pensamento atual, de atualidade. É estranho dizer isso, porque poucos filósofos se dedicaram tanto à história, né? Ele foi estudar a loucura lá
época clássica, depois ele foi estudar a passagem do Renascimento para a época clássica, para a modernidade, depois ele estuda ali as novidades do século XIX, no Vigiar e Punir. Depois, no final da vida, ele volta para os gregos e romanos, ele vai para a Antiguidade Clássica, né? Em determinado momento, é, é, ali ele chega a namorar, a estudar a nossa própria época, quando ele vai estudar o neoliberalismo, mas quando ele está falando do Renascimento, da época clássica, da modernidade, da Antiguidade Clássica, ele fala dessas épocas como uma forma de refletir sobre o tempo contemporâneo, né? Sobre a contemporaneidade, sobre o nosso tempo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma bela costura de pilares que vão suportar o trabalho do Foucault, mesmo que são pilares vazios em si, né? Assim, não são princípios verdadeiros, não são noções conceituais, mas é a ideia do rigor, a ideia da provocação e a ideia da atualidade, né? Nesse sentido, eh, eu acho que é um bom jeito da gente entender esse incômodo do movimento da obra do Foucault. Wanderson, deixa eu ler aqui que eu passei que você já escreveu um tempinho, né? Fiquei pensando até que ponto a classe que constrói a ideia do que é superior na cultura teria ou não escolha nessa construção, levando em conta de que o discurso está sempre além e psicanaliticamente inconsciente. Mas acho que você tem razão, Wanderson. Mas nem Nietzsche nem Foucault acha que isso é deliberado. Não é uma decisão, né? Para usar a figura que o Nietzsche usa, né, do senhor nobre grego, né, que é uma figura quase de romance, né? Não é algo, não é uma figura historicamente definida, mas é mais uma forma de viver, um personagem. Mas os senhores nobres gregos, eles não se reuniram e decidiram fazer assim. Tem uma certa imposição da sua atuação no mundo, no caso no mundo grego, onde eles impuseram uma certa dinâmica da cultura. Mas isso se deu sem que haja uma deliberação, né? Acho que nesse sentido, não é que Nietzsche seja bastante freudiano, acho que Freud que é bastante nietzschiano, né? Quando ele diz que o homem sequer é senhor da sua própria casa, né? Essa frase famosa do Freud, né? No sentido de que a razão não determina nem a sua própria ambiência, porque o inconsciente está ali atuando sobre aquilo. E isso é uma noção profundamente nietzschiana, né? Quando Nietzsche vai estudar essa dimensão da animalidade humana, da cultura que perpassa todos. Então, certamente você tem razão, certamente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, é, é interessante que o lugar, a dimensão histórica da ordem do discurso, ela não deve ser negligenciada. Quer dizer, ela responde, ela, ela resiste e reexiste em seu próprio tempo, né? Como eu disse para vocês, ela é a aula inaugural do Collège de France do Foucault, algo absolutamente prodigioso. É preciso lembrar que o Collège de France é uma instituição muito típica francesa
e, portanto, completamente atípica ao mundo ocidental, né, no sentido de que o Collège de France ele tem meio que uma função alegórica de se opor à academia stricto sensu, né? No caso, como ele fica na esquina da Sorbonne, então é mais ou menos dialeticamente os franceses colocaram uma instituição clássica da academia, que é a Sorbonne, ali e constituíram o Collège de France ao lado, né? Então, diferentemente da Sorbonne, qualquer pessoa pode entrar no Collège de France para assistir os cursos, não tem exigência alguma e também não tem fornecimento de certificado algum. Entra quem quer, assiste quem quer e nada disso tem registro, né? Então é um espaço de livre acesso e que é uma instituição em que você precisa ser indicado por alguém de dentro para concorrer a uma vaga. E a ideia é que só as pessoas com uma obra já estabelecida e qualificada entrem. Então, uma sensação é uma ideia de uma representação da cultura francesa. E aí é um espanto que o Foucault entra com 43 anos, né? O Foucault entra muito jovem no Collège de France. E obviamente, isso, não é gratuito. E também não será pacífico, né. A entrada do Foucault encontra muitas resistências, lá. É preciso lembrar o contexto que antecede, eh, esse acontecimento, né. Maio de 68, a revolta dos estudantes contra as instituições tradicionais de ensino, né. Tem um filme maravilhoso, de 2000, acho que 2013, 14 por aí, chamado Depois de Maio, que é muito interessante, que é um filme que mostra justamente depois dos acontecimentos de 68, né. Vale muito a pena assistir o filme para quem quiser ter um interesse, né. Eh, nesse nesse questionamento radical dos estudantes, contra o estabelecimento e a valorização da figura do mestre, do professor, vai resultar na criação da Universidade de Vincennes, né, que seria um projeto de uma universidade livre, um experimento, né, construído de forma bastante ardilosa por De Gaulle, que era o presidente então da França, onde ele diz: "Bom, vocês querem mudar tudo, mas aqui é uma república, a gente não pode mudar tudo de uma vez, então vamos fazer uma universidade e experimentar para ver o que que vai dar". E obviamente ele fez isso com uma grande manipulação, acreditando que aquilo, como de fato aconteceu, iria se autossabotar e ele não precisaria mudar nada, né. Então se constrói Vincennes, a toque de caixa em poucos meses, e os primeiros lugares eram em containers fora de Paris, né, não existe mais Vincennes, né, Vincennes ela ela deixou de existir, em aonde era, do jeito que era. O Foucault tem uma participação direta em Vincennes, ele é escolhido pelo Ministério da Educação para formar o o departamento de filosofia, né, e ele constrói um departamento de filosofia absolutamente incrível, né, com a Judith Miller, filha do Lacan, uma das figuras expoentes da psicanálise, na França, Badiou, vivo até hoje, Rancière, figura também fundamental nos estudos marxistas, Balibar, outra figura fundamental, Chatelet, eh, um dos grandes historiadores, das ideias francesas.
e Deleuze, né? Ele monta esse departamento, mas ele pouco dá aula no departamento, porque logo ele é eleito para o Collège de France, né? É, é, esse é o contexto histórico. É desse lugar que eles estão, que o Foucault está falando, né? E Vancene, ela foi muito experimental e arrojada no seu tempo, né? Qualquer pessoa podia chegar lá e entrar no curso e fazer o curso. Ah, os professores não não aplicavam provas, haviam assembleias para discutir a nota de cada um, né? E enquanto vocês podem imaginar o efeito transformador que isso teve naquelas pessoas, né? Preciso lembrar toda o rigor e a tradição da educação francesa, né? Para quem quiser também ter uma experiência cinematográfica desse rigor, dessa tradição, tem o lindíssimo filme do Truffaut, Os Incompreendidos, que mostra um pouco desse cenário é, do rigor da educação francesa, né? E, obviamente, a gente pode imaginar que esse arrojo todo dentro de um lugar muito tradicional vai acabar muito rápido, né? Quem acaba sendo o boi de piranha dessa situação é a Judith Miller, quando ela dá uma entrevista onde ela diz que ela não atribui nota e isso tecnicamente era proibido, você tinha que aplicar provas e lançar notas, e aí ela foi demitida de Vincennes e em poucos anos Vincennes acabou. Eu acho que ela foi incorporada pela Sorbonne, a Paris Saint-Denis. Acho que hoje em dia ela é Saint-Denis Vincennes, mas não é mais nada a Vincennes de lá, né? Mas era uma busca, era uma ambição de uma reflexão rigorosa e radical sobre o próprio tempo, né? Então, outra experiência que era aplicada em Vincennes era antes de cada semestre havia uma assembleia para discutir o que seria estudado no semestre, né? O que, levando em conta que era 68, vocês podem imaginar que quase sempre eram temas marxistas que ganhavam, né? Tem até um pequeno comentário, eu acho que é do Foucault. Foucault falou assim: eu não aguento mais aula de marxismo aqui, né? Então, mas é, ela é uma experiência que ela já deflagra essa busca por um diagnóstico do presente, né? Por uma, uma, uma reflexão apropriada sobre a realidade. E nesse sentido, nada mais próprio, nada mais interessante do que se debruçar sobre a própria linguagem. É nesse sentido que o discurso advém no horizonte Foucaultiano e que encontra na ordem do discurso essa ideia de entender os controles do que é dito, né? É, como que eu diria para vocês? É basicamente dizer que não se trata, essa abordagem que o Foucault vai propor sobre o discurso, é basicamente dizer que não se trata de pensar o que o sujeito faz com a linguagem, mas mais de refletir detidamente o estatuto e a função da linguagem. É essa dimensão, explicitando essa dimensão crítica do pensamento. É entender a operação que o discurso
apresenta. Percebam, não é a operação que o discurso executa, mas é o que está operando para que aquele discurso aconteça. É esse o sentido fundamental. Dessa forma, a gente pode definir, pensando um pouco na história do pensamento ocidental, o Foucault ele abandona a ideia de um sentido, né, aquilo de que você diz inequivocamente o que que é alguma coisa, para pensar o sistema, ou seja, a rede que suporta aquilo. Então, dessa forma, ao refletir sobre o discurso, ele não quer dizer o que que o discurso é. Ele está muito mais interessado em dizer quais são as condições de operação para o discurso. Percebam? Esse é um movimento típico do Foucault. Ele sempre dá um passo atrás. Ele sempre tem uma certa, como que eu diria, e- e- ele é sempre mais econômico, ele é pouco arrojado no avanço do pensamento dele. Ele está muito mais interessado no que resta, naquilo que está ficando, né? É um pouco esse o campo ah, de trabalho, né? E isso também a gente não pode negligenciar que isso historicamente tem muito a ver eh, com um certo momento da França, depois da Segunda Guerra Mundial, da libertação dos alemães e da constituição da República naquilo que o Foucault vai chamar de um certo deserto político. O Foucault diz que ele só pode pensar essas coisas porque há uma certa calmaria, né, no sentido de uma França que está operando sem, por exemplo, o risco do seu extermínio ou da destruição total, né. É curioso como o Foucault vai encontrar esse espaço muito, em torno de um campo onde ele não é, eh, obrigado a resolver uma questão de vida ou morte. E é curioso, eu estou lembrando aqui, Luiz, dos comentários que você fez do que seria o Foucault hoje em dia, né, o como que ele veria a nossa realidade, e certamente, ele seria uma figura, não sei se popular, mas certamente muito conhecida, porque, eu não sei o que que estaria interessando a ele, eu não sei, qual é o viés de pesquisa que ele faria, porque ele era muito surpreendente, né. Ele mudava com muita facilidade e de forma inesperada o tema dele, né, loucura, ciências humanas, discurso, práticas judiciais, eh eh o dimensão do cuidado, sexualidade, você não sabe para onde que ele ia depois, né, mas que tinha uma coisa que eu acho que de fato, eu acho que é o que torna a reflexão sobre Foucault ainda muito importante para nós, é que ele pensa de uma forma extemporânea. Digamos assim, o pensamento dele não é alinhado à nossa cultura. Então, nesse sentido, como um choque, eu acho que ele abre um espaço de reflexão, né. Então, o que eu estou querendo dizer isso mais objetivamente, numa cultura que busca, por assim dizer, a efetividade, o resultado, e a realização, e que há um embate, de um lado pessoas defendendo, linhas defendendo que você deve fazer isso da forma mais eficiente, doa a quem doer. Uma outra linha defende que há que se ter um certo respeito
a dimensão humana, a diversidade, e, portanto, precisamos ter salvaguardas, eu acho que o Foucault diria que a discussão, ao ser colocada nesse nível, se perde a possibilidade de pensar o humano, né. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que ele estaria muito menos interessado, eh, se se devemos voltar para tudo presencial ou tudo digital, se devemos, fazer, uso irrestrito de inteligências artificiais e facilitadores ou não, mas entendendo mais, acho que o que importaria a ele é qual é o meio de eu não me dissolver nessas exigências e, portanto, perder a dimensão crítica sobre a realidade, né. Eu acho que tem um exemplo histórico que pode legitimar essa minha tese, é o debate que ele tem na década de 70 com Noam Chomsky, né. Isso tem vídeo com legenda e tem publicado em livro também a tradução. E é muito interessante porque, olha, a gente está falando de 2 pessoas de vanguarda, 2 pensadores de altíssimo nível, e do que se considera hoje, eu diria, de 2 pessoas de esquerda, quer dizer, o Noam Chomsky evidentemente autodeclarado, né. Mas de alguma forma, o Noam Chomsky está defendendo, e acho que é o que ele defende até hoje, que é preciso ter uma orientação humanista. É preciso que a cultura salvaguarde os valores humanistas. É preciso que haja um espaço de cultivo humanista. E o que o Foucault o tempo todo fica dizendo, e ele meio que vai brincando, que ele fala, o que eu vou dizer é tão pouco, não Chomsky está dizendo de coisas muito superiores ao que eu vou dizer, mas eu não sei se existe um humano, eu não sei se existem valores, eu não sei se existe um caminho a ser seguido. Percebo, o que o Foucault está fazendo é colocar sob júdice as verdades que nós tomamos como garantidas. O que ele está querendo dizer é muito mais importante a gente desconfiar dos valores que defendemos. É muito mais transformador eu recusar quem eu acho que eu sou. E é muito mais potente eu colocar em xeque a minha própria cultura. Percebam, tudo são dimensões que produzem espaços onde a reflexão vai poder operar. Ele vai dizer isso, o Noam Chomsky é muito mais confiante do que eu, ele sabe para onde ir. E de alguma forma o que o Foucault está querendo dizer, é importante não saber para onde ir, porque ao não saber para onde ir, eu posso olhar para a realidade. Quando é mais ou menos o seguinte, sabe quando você está numa estrada e que você sabe para onde você vai, você sabe o caminho que deve ser seguido, você não percebe o que está fora daquele caminho. Mas quando você não sabe para onde ir, perdão, eu estou dando um exemplo, bem pobre, mas de alguma forma é isso. Quando você não sabe o caminho, você se perde e você experimenta, você passa a conhecer o caminho muito mais do que aquele que já sabe o caminho a ser feito. Então, de alguma forma, e a gente vai ver isso na ordem do discurso radicalmente, há no Foucault muito mais um trabalho de desconhecer, de ativamente querer desconhecer aquilo que acreditamos conhecer, né. Há um comentador, do Foucault,
que no final da vida vai dizer que o Foucault se alinha à tradição mais socrática possível, né, do "só sei que nada sei", e de fato é bem isso. Apesar de só uma pequena nota aqui de pesquisador, na História da Loucura, o Sócrates é usado como um péssimo exemplo, né, como a figura a ser evitada. Mas, como a gente está dizendo aqui que o Foucault não se preocupa com coerência e como ele não se apega ao próprio trabalho, eu acho que, de certa forma, é isso. A a ordem do discurso, hã, que vamos começar a trabalhar no curso, é muito mais uma forma de não entender o discurso. É uma forma deliberada de estranhar aquilo que a gente acredita saber. E quando eu me coloco nesse lugar de ignorância, eu abro um espaço para perceber aquilo que está acontecendo, né. É justamente por eu não estar senhor dos acontecimentos, é por eu não, me colocar, na forma, como que eu diria, de, eh, convicto dos fundamentos e da realidade, é que então, nessa confusão, nesse estado de perdido, eu posso então encontrar novos laços, novas costuras, novas apropriações. De alguma forma, esse é o trabalho fundamental dentro da terapêutica, a ideia da escuta, né. Escuta é você não atribuir sentido às coisas, né. É justamente você ouvir o que alguém tem a dizer, sem saber o que ela quer dizer. E, portanto, naquela, ah, completa não apropriação do discurso, algo novo surge, algo novo é escutado, algo novo é apreendido. Mas é preciso a ignorância, né, ninguém isso é típico, todos nós já passamos por isso. Quantas vezes alguém está dizendo algo novo para gente e a gente pressupõe que a gente já sabe o que a pessoa vai dizer, e a gente fica interrompendo a pessoa, interrompendo, aí a pessoa perde a paciência e fala: "Você pode escutar o que eu tenho para dizer?". "Ah, mas eu já sei que você vai dizer isso", e a pessoa diz: "Não, eu vou dizer outra coisa", né. É isso, porque se você já sabe, não tem espaço para escuta. A escuta, ela demanda ignorância. E, de alguma forma, é o que o Foucault está propondo em relação ao discurso. E se eu não tomar o discurso como um instrumento meu? E se eu não tomar o discurso como um domínio meu? E se eu não tomar o discurso como algo comunicativo puramente? E é justamente nesse espaço, nesse caminho, que algo novo vai surgir. Por favor, Luiz. Bom, por desconhecer um pouco, né, por desconhecer muito o Foucault ainda, é, me dá assim, sempre Não, uma só noção com de. isso, Luiz, que eu acabei de falar, você está acima de todos nós, né, então você está aberto Não seja para maldoso. ver o que ninguém está vendo. Desculpa, mas a piada Não, quicou aqui, eu não consegui não, não chutá-la. não seja maldoso. Eu digo assim, a noção de alienação, né? Você, em alguma medida, não embarcar no discurso, né? E não achar que aquilo define algo de uma forma apropriada, né?
ah, me dá a noção de uma postura desalienada. Quer dizer, ao se alienar do discurso, você se desaliena de tudo aquilo que formou esse discurso e que conformou esse discurso, né? Porque todas as relações de poder, de tradução, tudo isso, em alguma medida, vai funcionando no dia a dia. É a reprodução. Agora, entra 9 em 10 reuniões de mercado, vamos chamar assim, né? Do meu mercado, por exemplo, de comunicação, o cara fala, vamos, e isso já virou até método de muitas empresas do nosso setor, tá certo? Como grande diferencial, não sei o que, não sei o que é a capacidade disruptiva. Então, parece que você, de alguma forma, precisa refazer, ou, sei lá, recriar, é melhor dizendo, mas é mais do mesmo, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Mas entende a questão da desalienação, e isso ligado a um mercado que fica falando, olha, tem que ser disruptivo. O storytelling tem que ser. A noção de storytelling, por exemplo, é a reprodução precária, né? Vamos dizer assim, em forma de argumento de venda, tá certo? Há uma precariedade enorme, né, nessa condição para dizer, para vender mais, eu preciso, em alguma medida, ser disruptivo, quebrar o discurso, ser inusitado, vamos dizer assim, para que algo chame a atenção, né? Porque tudo está relacionado, tudo está relacionado com a questão da atenção, né? A métrica nasce na sua capacidade de atenção, né? O Eugênio Butti manda o recado muito bem, né? Na superindústria, esse último livro dele, penúltimo livro. Então, é nisso. Desculpa tomar o tempo de todos, mas é uma reflexão que vai nesse sentido, da posição de desalienação, se é que isso faz sentido. Essa é a pergunta. Não, eu acho que completa, Luiz. E veja, eu concordo com você. Quer dizer, olha que coisa curiosa. Você tem razão. Virou um valor de marketing, especialmente, a questão da disrupção. Mas o problema é que o que é efetivamente disruptivo nunca é popular. É, nunca. E acho que tem algo que assim é fácil de provar. Recorrer à história da arte, especialmente a pintura. Toda vez que na história surgiu um novo gênio da pintura, a primeira reação, não dos populares, mas dos entendidos, é chamar aquilo de abominação. Isso vale para Manet, Monet, Van Gogh, Picasso, é sempre assim, né? Toda a história do novo clássico, na sua origem, tem a negação. Por quê? Porque há uma técnica, há uma expressão artística sem precedência. E, portanto, você não consegue encaixar no parâmetro do bom gosto, da excelência, porque é diferente de tudo. Então, nesse sentido, aquilo que é verdadeiramente disruptivo, ele não é popular. E, nesse sentido, ele não tem valor de marketing nenhum, porque a ideia do marketing é justamente a possibilidade de você tentar popularizar alguma coisa, né. Também estou simplificando, me desculpe por isso, mas é só, nesse sentido. Então, na verdade, o que as pessoas querem é uma forma de se diferenciar da maioria, mas isso não é ser disruptivo. Disruptivo é ser algo radicalmente sem parâmetro. Né, então eu acho que nenhuma empresa quer ser disruptiva.
a não ser que ela não tenha fins lucrativos, porque senão ela vai quebrar, né, se ela for verdadeiramente disruptiva, né. Você ser disruptivo é você abrir atualmente uma empresa de máquina de escrever, né, com as fitas, com as teclas duras, né. Eh, outro dia eu tô falando disso, que outro dia eu estava lendo, aonde que eu vi isso? Eu estava vendo algum documentário e, por que foi feita a disposição das teclas na máquina de escrever, que é a disposição que a gente tem até hoje nos teclados, né. E eu não sabia por quê, assim, ela era feita porque ela tinha uma composição para o inglês, mas que se repete muito nas línguas ocidentais, de separar as letras para tornar mais lenta a a a a escrita. E ela se tornava mais lenta para que o mecanismo desse conta, porque se você escrevesse muito rápido, o mecanismo travava. Então, ela foi feita uma disposição que era para tornar mais lento, né. E que faz todo sentido, né, você tem um mecanismo que não consegue naquela velocidade, né. Me lembrou inclusive o Henry Ford, quando ele começa a produção dele, que ele só conseguia a qualidade da cor no preto, né, era muito difícil você ter cor pigmentado, né. E, diferentemente, por exemplo, da General Motors, que logo oferecia várias cores para você escolher, o o o Henry Ford brincava que você podia escolher qualquer cor desde que fosse preta, porque ele estava limitando a escolha à capacidade de produção dele, né. As pessoas gostam de citar isso maravilhosamente bem, mas nunca mais a Ford foi primeiro lugar nos Estados Unidos, né. As pessoas esquecem só de contar a segunda parte da história. Mas é um pouco, desse processo. Isso seria disruptivo. Então, alguém fala: "Olha, eu não quero mais saber de inteligência artificial, do virtual, é máquina de escrever, com fita, com papel, e você vai ter que aprender datilografia, porque senão você vai demorar 2 horas para escrever uma página. E quando errar, aprende que você vai ter que rasgar e começar tudo de novo, você errar no finalzinho". Isso é disruptivo. Eu não conheço ninguém que queira fazer isso em termos empresarial, né. Mas eu acho que, é essa hipocrisia do discurso, né, que é que nem a ideia, no marketing, por exemplo, uma outra questão que é importante dar poder de escolha ao consumidor. Não, de fato, o que você quer é criar a ilusão no consumidor que ele tem escolha, para que ele faça um movimento que é melhor para a sua empresa, do que quer que seja, né. E quem é mestre em fazer isso hoje em dia é a Apple, né, mas desde a época do Steve Jobs, que ela faz você consumir do jeito que interessa a ela, não a você, né. Tanto que é conhecido que o Steve Jobs dizia, ele detestava a pesquisa de mercado, porque ele dizia: "Eu não estou interessado em saber o que as pessoas querem. O meu trabalho é fazer as pessoas quererem o que eu quero, né, o que a Apple quer que as pessoas queiram", né. Mas é interessante você chamar a atenção dessas ironias, não, desculpa, ironias não, dessas hipocrisias do discurso e da prática, porque ela, positivamente, ela funciona para o Foucault. Você tem razão, quando ele se recusa a essa comunhão, poderia significar uma alienação dele da realidade, né. Assim, num primeiro momento você poderia falar: "Mas ele está perdendo o bonde do seu tempo, ele está recusando o seu tempo". Não, você tem razão, ele está impondo um princípio de não alienação quando ele faz isso. É estranho dizer isso, né, quer dizer, então quando ele recusa as grandes ideias, as grandes explicações, as grandes justificativas
para pesquisar mais a fundo, você está dizendo que ele não está se alienando, mas que ele está impedindo a alienação? É exatamente isso, porque ele só faz isso, a análise dele baseado na história. Essa é a âncora dele com a realidade. Não as explicações teóricas, não as justificativas anteriores da tradição, mas é de uma análise cuidadosa das expressões históricas. Quais são essas expressões por excelência? Os discursos. Aquilo que é pronunciado, aquilo que é explicitado, aquilo que é escrito, aquilo que é praticado. Foucault só fala disso, né? Não existe nenhum texto do Foucault onde ele propõe hipóteses teóricas. É o contrário. Ele parte de análises concretas e diz: olha como tem um certo padrão que a gente pode chamar isso de uma certa, digamos assim, acomodação, de um certo acúmulo, de uma certa tendência, e é sempre surpreendentemente distinta do que a tradição pensava. Então, é bem interessante que todo o trabalho e análise dele sobre o discurso, por um lado, parte de uma recusa do que já se sabe, mas não é alienante, não é algo que se perca a realidade, porque ele só fala do que foi dito, do que foi praticado, do que foi exercido. Então isso essa é a ligação forte dele com a realidade, né. Então nesse sentido, de novo, né, a ideia central dele na ordem de discurso é isso. Ele não está falando assim: "Ah, o discurso não é comunicativo, não é transmissão de conteúdo, o discurso, sei lá, é uma abertura ao ser". Eu provocando Heidegger aqui, né, que é uma coisa quase que mística que o Heidegger vai colocar em Ser em Tempo, né. A linguagem como uma abertura ao ser, né, uma clareira, uma experiência que transcende a própria experiência. Não é isso. O que o Foucault, a tese do Foucault da ordem do discurso que vai nos interessar e de alguma forma todo o curso que a gente vai fazer aqui, a leitura do texto e do nosso curso, vai ser simplesmente desdobrando isso que eu vou falar agora, é que o Foucault vai dizer que toda a produção do discurso, de qualquer discurso, ela é sempre controlada, selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos da cultura. Percebam? Nada mais concreto do que isso. Então ele vai falar o tempo todo de controles, de seleções, de organizações e de redistribuições. Mas nesse sentido, como o Wanderson chamou a atenção, isso não é do âmbito exclusivamente da razão. Tem uma dimensão da cultura que opera isso. É algo que figuras como Elon Musk e Trump não percebem. Eles acham que a realidade corresponde ao desejo deles. E falando seriamente, eles não percebem que eles desejam mais coisas nas ações dele do que eles mesmos dão conta. E, portanto, não está do âmbito do controle dele, está do âmbito do controle da cultura. A cultura sendo que não existe essa dimensão centralizada. Então, de alguma forma, o que a gente vai ver, o que a gente vai discutir, o que a gente vai analisar e o que a gente vai debater é o que que é isso, que espaço é esse do discurso onde, ao falar algo, ao praticar algo, ao tomar uma postura, junto com isso, há um controle, há uma seleção,
há uma organização e há uma redistribuição sem a ingerência individual de ninguém. Há uma certa operação conjunta descentralizada e não deliberada dessas dimensões. E isso, basicamente, é o que a gente chama de cultura. Por isso que o discurso ele é muito vivo, mas, ao mesmo tempo, ele perece com a sua própria cultura, né? Quando a gente muda de cultura, o discurso se transforma, ele perde validade, né? Ele não tem uma aplicação, ah, como que eu diria, é, 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 transhistórica, ele não tem um espaço universal, né? É muito curioso isso, porque a tradição ela nada mais é do que uma forma de adulteração daquilo que aconteceu. É curioso isso, porque a tradição ela tem a ilusão de que ela tá mantendo, ela quer manter intacta algo que aconteceu. Mas na hora que ela cristaliza aquilo, ela já adultera, já perde o sentido, né? O acontecimento que é vivo, que é dinâmico, que é transformador, ele passa a ser uma pedra. Entende o que eu estou querendo dizer? Esse é o esforço todo que Luiz você colocou numa expressão muito boa de não alienação que o Foucault está defendendo. Ele não quer cristalizar a sua história, porque cristalizar, estagnar, parar a história, nada mais é do que perder a história. Mas, ao não querer fazer isso, ele também não acredita em movimento da história. A história ela acontece ali e depois ela vai ter um outro acontecimento que é completamente diverso. Então, é um pouco disso. O Foucault parece aquela prática circense, né, de ficar girando os pratos em pequenos gravetos o tempo todo. Ele recusa a universalidade, mas ele reconhece que cada discurso é controlado, selecionado, organizado e redistribuído, né? Então, não é universal, mas há uma operação não individual, não deliberada, mas ativa ali. Ele reconhece que a cultura tem uma força e uma potência legislativa, mas que ela perece junto com o seu próprio tempo. Ela não tem sobrevida em outra época. A outra época já retoma aquilo de uma forma já selvagem, já subvertendo tudo. E é um pouco desse, digamos assim, desse trabalho, desse desafio que, que a gente vai operar. É um pouco nesse sentido, né? É a ideia de realmente encontrar um, um outro olhar, um olhar um tanto quanto estrangeiro do próprio discurso que permita não falar para além do discurso, mas ao ter esse olhar estrangeiro sobre o discurso, entender a própria dinâmica do discurso, né? Porque é um pouco disso, Patrícia, já vou ler aqui o que você colocou. Quando a gente toma algo como reconhecido, de alguma forma, a gente ultrapassa aquilo que a gente reconheceu. A gente já vai além daquilo que reconheceu. Então, o trabalho do Foucault de não aceitar as explicações pré-estabelecidas é para ele não ultrapassar o objeto de estudo dele, para ele se manter em uma certa tensão e então entender o que está acontecendo, né? De novo, é mais ou menos dentro de uma experiência terapêutica. Se eu já sei qual é o problema do paciente, eu já não me coloco mais num espaço onde é possível se perceber algo novo, porque eu já resolvi o problema.
né? É curioso, é um exemplo que eu gosto muito para quem já ouviu falar sobre isso. Me perdoe por repetir, mas de alguma forma acho que tem um outro sentido do que eu vou falar aqui. É um dos sentidos que o Freud abandona a ideia eh, de hipnose. Não porque não funcione, tem vários motivos, mas um deles é porque funciona demais, em excesso, a tal ponto que escapa à terapêutica. O Freud vai perceber que a hipnose leva a pessoa diretamente para o seu lugar de dor. E ao fazer isso, ela não tem condições de lidar com isso. Porque, óbvio, se aquilo é um problema para ela, você confrontar com aquilo não vai resolver nada. Então, o Freud percebe que esse deslocamento rápido e objetivo, ele é ineficaz, ele não produz transformação. A ideia de que aquilo que causa dor, sofrimento, trauma, venha sem ser percebido, é de você construir uma certa estrada, elementos e instrumentos para que aquilo, quando chegue, quando chegar ao âmbito do racional, que é importante, você possa lidar e ressignificar aquilo, né? Então, de alguma forma, é, é, é- é essa demora, é essa lentidão, é essa certa estrangeiridade que o Foucault vai utilizar em vários momentos, mas especificamente no discurso, e a forma que ele faz de não se alienar da realidade é impondo essa dimensão concreta do discurso, histórica, que tem a ver com os controles, com a seleção, com a organização e com a redistribuição, que ele vai reconhecer que ocorre o tempo todo. É um pouco nesse sentido. Patrícia, vou ler aqui. É paradoxal. Ao mesmo tempo que a linguagem nos antecede e tem caráter de formação de subjetividade, existe uma singularidade naquilo que cada sujeito expressa e enuncia. Perfeito, Patrícia, exatamente isso. Porque também, se ela fosse só estrangeira a nós, também não faria muito sentido a gente discutir a linguagem, o discurso. É porque ela me transcende, mas ao me colocar na linguagem, eu desloco um pouco ela. Eu produzo pequenas transformações, né? Eu encontro um certo vocabulário pessoal, né? Vícios de linguagem, processos singulares, particulares, né? Cada um tem um certo jeito de falar. Quando a gente conhece bem alguém, a gente não precisa nem ouvir a voz da pessoa, mas a gente lendo, a gente fala, ih, é tal pessoa, se constrói, pensa assim, né? Então é um pouco disso. A linguagem, ela opera nesses dois sentidos. Ela me transcende, mas eu a transformo também, eu atuo sobre ela, né? É um pouco nesse sentido, né? E essa tensão de que algo que não sou eu, mas que eu participo, é que vai ser absolutamente fascinante para o Foucault, porque vai explicitar então a nossa atuação na cultura, a nossa participação na cultura, não como donos da cultura. E por isso que eu fiz a ironia com o Elon Musk ou com o Trump, que eles querem o tempo todo controlar, eles querem o tempo todo possuir a linguagem. E a linguagem, ela pode ser praticada, mas ela não pode ser possuída, né? Eu acho que tem uma pequena palestra do Jacques Derrida, que foi aluno do Foucault, apesar de terem ele só ser um pouco mais novo que o Foucault, mas ele chegou a ser aluno do Foucault, que eu acho que define isso de forma maravilhosa, que ele diz que é um monolinguismo do outro. É esse paradoxo. Tudo que eu falo é um monolinguismo, é o meu jeito de falar aquilo.
Só que o meu jeito de falar aquilo já é do outro, já não é meu. Eu estou pegando coisas que não são minhas, que eu não posso possuí-las. Então percebam a complexidade, a força, o impacto do estudo sobre o discurso. E é um pouco do que a gente vai ver aqui no curso. Bom, eu acho que da minha parte, eu acho que eu paro por aqui, mas eu estou aberto, Patrícia, Luiz, vamos discutir, mas é um pouco. Hoje eu queria falar um pouco desse impacto, né? E na aula que vem a gente começar a ler o texto e discutir a partir do texto. Vamos lá, Patrícia, e depois o Luiz. Então, professor, pegando carona aqui nesse raciocínio, é que eu acho tão pernóstica essa conduta de cancelamento, né? De cancelamento de pensamentos anteriores, de pessoas que contribuíram ou para a literatura, para o que quer que tenha sido para a arte, né? Essa cultura de cancelamento que a gente tem hoje. De olhar com os olhos de hoje, de compreender com os instrumentos que nós temos hoje, os fenômenos, e jogar isso para trás, quando na verdade era uma outra cultura, quando era uma outra forma de pensar, quando as coisas se estruturavam de uma maneira diferente. Então, eu acho isso muito pernóstico, eu acho isso muito prejudicial, e eu não sei, né, pegando carona aí no que o colega falou, como é que o Foucault veria isso hoje em dia, né? Porque como você soterrar o que fez parte, de alguma forma, daquilo que se construiu ao longo dos anos, né? E que era reflexo de uma forma de pensar anterior, entende? Então, eu fico muito. Me causa muito mal-estar essa coisa do cancelamento de figuras anteriores, sabe? Eu acho que você está completamente correta, Patrícia. Eu vou te passar, Luiz. E o problema do cancelamento é um desejo de tábula rasa o tempo todo, né? E a gente sabe o que isso dá, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de Descartes, um dos maiores filósofos, que chega à conclusão que precisa refundar todo o pensamento, e ele faz um esforço sem precedência para depois chegar aos mesmos problemas que existiam antes que ele teve que enfrentar, né? Então, esse negócio de tábula rasa no pensamento, vinde Descartes, não costuma ser muito eficaz. E ao tentar cancelar, me parece que a gente corre o risco de perder a oportunidade de ter uma dimensão crítica sobre o que aconteceu, que é o que o nosso tempo pode fazer ao passado. Não de querer corrigir o passado, não de querer anular o passado, coisas que nós não temos competência para fazer, né? A gente não tem nem a capacidade de apagar o passado e nem temos lugar para poder nos colocar acima do passado para dizer que é melhor. Mas a gente pode olhar e ver, olha como que se falava, olha as ideias que se constituíam, olha como se organizava. Que coisa estranha, se pensava assim, que se pensava assim, né? Me parece que tem um pouco dessa dimensão como que eu diria, eu acho que você pegar um texto que é preconceituoso, ou porque já era preconceituoso, ou porque na época não era tido como preconceituoso, ele tem um valor muito maior se ele for mantido, discutido e criticado, do que nessa tentativa de ser apagado, né? Quer dizer, um símbolo histórico negativo, ele tem muito mais importância ao manter a sua existência para ser criticado do que o desejo de você ignorar, né? Então, é, 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 é curioso porque eu concordo com você dizendo que para o projeto que está por trás do cancelamento, a prática do cancelamento mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a ideia do cancelamento é impedir que aquilo exista. Mas a manifestação já ocorreu,
Logo, você, por um lado, está negando a realidade e, por outra, tá perdendo a oportunidade para criticá-la, né? Para se opor, para discuti-la, para problematizá-la, né? Acho que sim, Patrícia. Luiz, por favor. Olha, sensacional esse tema que a Patrícia colocou do cancelamento, né? Realmente me levou para uma coisa que às vezes não conhecer muito assim algo é bom, né? Porque você pensa um pouco mais livremente. Mas o Foucault, em alguma medida, em algum momento, trouxe a ideia de que o poder, que em alguma medida era exercido de fora para dentro, ele passa a ser exercido no corpo, né? Na própria pessoa. Então, o cancelamento são esses, como é que chama aquilo? Fiscal do Sarney, lembra? Os caras que entravam no supermercado reclamando que o preço. Então, você põe o fiscal do Sarney, né, na rede social para fazer cancelamento, cumprindo a própria seleção, né? Você seleciona, você está excluindo, não é só o que você trouxe, né? É importante muito mais entender o que você deixou de fora do baile, tá certo? Então, em alguma medida, o cara que fica lá cancelando, gerando esse efeito que você trouxe, Marcelo, que é muito perfeito, né? Uma explicação interessante sobre como funciona, né? Você tira a crítica, você elimina a crítica. E ao eliminar a crítica, é o próprio público que elimina a crítica. Olha que maravilhoso. Você não tem nem o trabalho do cara ficar lá no Facebook, Instagram, né? Esses donos do mundo agora que acham que vão dominar, né? Controlar o mundo, eles têm no próprio usuário, né? O seu fiscal do Zuckerberg, né, o fiscal do Musk, que ficam lá o dia inteiro deletando comentários inapropriados na cabeça deles, tá certo? Então, esse tema que a Patrícia trouxe me deu essa noção, né? O comentário, e desculpa, Marcelo, só para não esquecer, quando você falava Não, anteriormente, tem a questão que me chama a atenção, dessa coisa de você estar no desenrolar do discurso acrescentando uma coisa, né? E que em alguma medida é um ingrediente que já está lá para ser usado, mas tem a noção da autoria. Eu não sei em que medida isso, né? Quando você, que é um autor, por exemplo, escreve e diz, ó, isso aqui é assim, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, só que daqui para frente sou eu, ó, presta atenção, é isso. Então, me chama a atenção também esse aspecto de autoria. Desculpa tomar o tempo de Luiz, vocês. você pegou um outro ponto que em algum momento a gente pode tentar trazer isso para o debate, porque o Foucault tem uma palestra chamada O que é o autor, o que é um autor, que é muito famosa, mas é um texto bem denso e muitas vezes as pessoas tendem a, a reduzir o argumento do Foucault, que ele está dizendo que não existe autor, né? E é uma redução porque isso, isso foi compreendido, inclusive, que no debate sequente à apresentação do texto do Foucault, né? E o Foucault, muito irritado no debate, ele fica dizendo: eu não disse isso, eu não concordo com isso, eu assino meus livros, né? É, o que ele basicamente está dizendo, mas isso a gente precisaria ir com calma, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, é que não existe o autor como um dono de algo. O autor é uma função, tem uma operação ali, e, portanto, ele tem a autoria dele. Mas aquilo o que o Foucault está querendo dizer, assim, o que ele escreve, ele não tem como controlar o que vai produzir, né? Então, assim, vou dar um exemplo bastante prático para a gente entender isso. O Foucault escreve A História da Loucura,
na história da loucura, além dele mostrar que a loucura não é algo unitário, que cada episteme, cada época entendeu a loucura de uma certa forma, além de tudo, ele vai mostrar que na modernidade, no nosso tempo, a prática médica, ela não é uma prática neutra, como a gente costuma entender a medicina, né? Ela tem uma dimensão política nessa prática. Quer dizer, existem valores pregressos que já orientam a prática médica. Então, o que o médico diz, ele não é neutro, ele já está carregado de certos valores que o formam e dizem para ele dizer aquilo, né? Quando Foucault diz isso provoca em um grupo de psiquiatras italianos a instauração de um movimento que veio a ser conhecido como antipsiquiatria, no sentido de que há um reconhecimento que a psiquiatria tinha um poder, que ela exercia um poder, esse poder não era neutro, e aquilo não era uma ciência pura, aquilo tinha um certo jogo de poder ali dentro. O Foucault nunca disse isso. Ele nunca constituiu a antipsiquiatria. Mas ele olhava para aquilo com muita felicidade. Ele diz: bom, se vocês leram o meu trabalho e produziram isso, ótimo, mas é de responsabilidade de vocês. Então, isso é uma certa função de autor, porque senão ele poderia, dentro de uma noção de autoria tradicional, ele ia dizer: nunca disse isso, não coloquem palavras na minha boca, não façam aquilo que eu não iniciei, como tem muita gente que faz isso. Para ele, não. Assim, a responsabilidade dele tem a ver com o que ele escreveu. O que as pessoas entendem e produzem a partir daquilo passa a ser responsabilidade das pessoas. Mas aquilo muda o jeito de você ser autor. Mas eu acho é uma boa ideia, Luiz, talvez mais lá para frente, acho que agora é um pouco cedo, mas talvez em algum momento a gente possa parar, ler esse texto, o que é um autor, e discutir as implicações com o que ele está discutindo aqui na ordem do discurso. Acho que é um movimento é muito interessante da gente fazer e acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Digamos assim, é uma saída, mas para iluminar mais o que a gente está discutindo aqui, né? Muito obrigado. Wanderson, o cancelamento me lembra a dinâmica da morte simbólica narrada por Lévi-Strauss, que é, de certa forma, a comunidade eliminando o outro da participação da cultura. Evidentemente, e o cancelamento, nesse sentido, não há nada de novo, né? Wanderson, você pegou muito bem. Se a gente for pensar a própria ideia na antiguidade clássica do ostracismo, né, de dizer aquilo que não integra, aquilo que eu não absorvo, eu quero tirar, né? É, é, o problema é que o Freud já explicou que tudo aquilo que a gente nega volta com mais força, né? Então, não sei se é uma boa estratégia militante, né? Assim, se a gente olhar um pouquinho para a psicanálise, a gente faria outras escolhas, mas é exatamente isso, Wanderson. Acho que está absolutamente correto. Gente, vamos parar aqui por hoje. Agradeço enormemente, fico muito feliz de vocês estarem aqui, né, dedicarem uma noite de vocês, as pessoas que vão assistir também, que já tinham se comprometido de assistir pelas gravações. Fico muito alegre também de alguma forma encontrar ressonância em vocês, da gente discutir esse tema que eu estou pesquisando e trabalhando. Então, muito bom retomar os cursos, muito bom reencontrar conhecidos, conhecer novas pessoas. Se cuidem e nos encontramos quarta-feira que vem, então, começando o texto. A gente já começou, né? Mas começando efetivamente. Boa Uma noite, ótima noite. obrigada. Eu que agradeço, gente.